E vem conferir a análise do capítulo 12 de Boruto to Blue Vortex. E se encerrou o 12º capítulo de Boruto to Blue Vortex. E para quem não lembra o que aconteceu no 11º capítulo, ele se encerrou com o Boruto salvando a Himawari e logo depois usando o seu poder novo de teletransporte para chegar no meio da vila, onde está tendo a luta da Sarada contra o Sasuke, também está o Konohamaru presente naquele ambiente e o trio Inoshika-Sho, que seria a Shou-Shou, o Shikadai e o Inoishi. E a partir daí, quando você vê essa luta, você vê que o Boruto chega e ele vai começar a luta contra o Sasuke. É uma luta rápida e bem até coreografada, porque eu acredito que eu sempre falo isso, eu sempre gosto de falar na conclusão. O autor de Boruto, você vê que ele tem bons traços e ele entende bastante a parte da geografia do lugar para criar um bom campo de batalha. O problema dele é um pouco de como ele conduz as lutas, mas os traços e a arte dele não é ruim. Tanto que você pode ver que a página de introdução de cada capítulo sempre é muito bonita. A capa dos mangás de Boruto eu também acho capas bonitas. E elas são bonitas porque ele tem uma boa arte. Ele consegue colocar sua linguagem própria nos capítulos de Boruto, principalmente nas capas e também na página inicial de cada capítulo, mantendo muito do que o Kishimoto fazia. Então ele é um bom artista. E aqui você consegue ver isso, quando o Boruto está em cena, quando ele está lutando contra o Sasuke, você vê que ele, nessa primeira parte, consegue tirar bastante do que é a luta do Boruto ali. Logo depois, o Sasuke, vendo que ele está um pouco desfavorecido na luta, ele entra em uma daquelas faixas pretas que tem no chão, e a partir daí o Boruto já avisa para alguém que é do grupo sensorial que está ali perto, que é para ele tentar encontrar aquele chakra que está ali perto, porque aonde tiver é onde ele vai aparecer. A partir daí, ele acaba procurando, e nessa hora tem aquelas velhas discussões de por que a gente vai te ouvir, já que você é uma pessoa que matou o Hokage, que é o Naruto, pra você que é alguém que é um traidor da vila, por que a gente vai te ouvir? E a partir daí, mas mesmo assim, ele insiste porque ele fala, se você quiser continuar vivo, é só seguir os meus conselhos. Logo depois disso, aquelas criaturas que faziam tempo que não apareciam, acabam aparecendo de vários lugares, desses fachos que tem no chão, e aí vai lembrar, essas são as criaturas que acabam fazendo com que as pessoas, os ninjas como um todo, se tornem árvores. E a partir daí, o Naruto, a partir daí, o Boruto e a Sarada vão acabar limando eles, matando todos eles. E a partir daí, mais uma boa sequência de ação, agora envolvendo o Boruto e a Sarada. Eu gosto muito porque eu gosto dos dois, mas mais do que isso, eu gosto que a Sarada tá tendo mais espaço. A Sarada é uma personagem muito importante, muito interessante visualmente, com um potencial gigante de história, mas que não é tão bem explorado. Nesse capítulo, pelo menos, ela conseguiu mostrar isso. Logo depois disso, dentro dessas criaturas, acabam tendo portais e o Sasuke, que está recuperado, acaba saindo de dentro de um deles. E diretamente em cima da Sarada. Afinal, ele quer capturar a Sarada, porque assim que ele capturar a Sarada e fazer ela ser absorvida por ele, ele vai virar um Yotsutsuki completo. A partir daí, quando ele vai quase pegar ela acaba quase fugindo e o Boruto usa um Rasengan no seu braço, fazendo com que mais uma vez ele sinta aquele golpe e volte para dentro daquela faixa para conseguir se recuperar. Logo depois disso, a gente entende mais ou menos como funciona a mecânica daquelas faixas. Porque até o momento, a gente sabia que parecia um portal, mas para onde ele leva, para onde ele vai, a gente não tinha visto. Agora a gente vê o Sasuke se recuperando e recuperando o braço. Nessa parte dá pra perceber que é bem que uma cópia daquele conceito que existia quando o Obito estava vivo na luta, onde ele tinha um universo paralelo que ele conseguia levar as pessoas através do poder do seu Rinnegan. E é isso que ele faz. Tanto que tem aquela luta famosa e muito bem animada, muito bem feita, tanto no mangá como no anime, do Obito versus o Kakashi. É mais ou menos esse conceito parecido, mas em vez de usar o Rinnegan, aqui ele usa mais praticamente realmente as faixas no chão para ir para outro lugar. Logo depois, o Boruto fala que a única forma de derrotar aquele Sasuke seria se ele usasse o seu novo Rasengan, que é o que ele já explicou em outro capítulo, que é o que usa a rotação da Terra para conseguir deixar ele mais forte e a partir daí usar um Super Rasengan. A partir daí o Sasuke volta e aí a Sarada e o Konohamaru começam a lutar contra o Sasuke. Uma luta até interessante. Eu gosto muito do Rasengan do Konohamaru, mas logo depois eu gosto mais de quando a Sarada entra realmente no combate. Eu gosto de como ela usa o Chidori, eu gosto de como ela usa o seu combate como um todo e, de novo,
novo, é um personagem muito interessante que tem muito potencial para evoluir. É só o autor querer fazer isso. E também o anime, já que o anime tá levando para outro lugar, quando o Boruto voltar, por exemplo, usem mais a Sarada porque ela tem um potencial. Ela consegue meio que ter um ponto estratégico para fugir da Sarada, o Sasuke, e na hora que ele vai fugir, o Boruto acaba acertando ele com o seu Rasengan, não na força completa. Só que assim ele quase destrói ele, mas não consegue destruir completamente. Nessa hora, quando ele acha que acabou, porque o Sasuke só ficou metade do corpo e não vai ter como ele se recuperar, aparece o Kawaki, e o Kawaki usa um poder para conseguir, usa seu braço para conseguir derrotar ele de vez. Só que com essa parte que o Kawaki acaba destruindo o Sasuke, ele vira meio que um formato de planta, chamado Togedama. A partir daí, com esse Togedama, o Boruto mostra pro seu rastreador, que mostra pro seu professor lá, que é o que todo mundo achava que era o Jiraiya num certo ponto, e ele fala que sim, é isso que ele precisa. E o Boruto fala que isso vai ser o que vai salvar o mestre dele. É isso que vai tirar o Sasuke de dentro da árvore e vai fazer com que ele volte ao normal. Nessa hora, enquanto ele tá tentando sair de lá, todo mundo fica o questionando e de longe o Ishiki acaba o acertando com um poder bem no meio do peito, fazendo com que ele caia sem condições de se mexer. Logo depois, sem saber de onde veio aquele golpe de tão longe, o Ishiki consegue pegar o poder de volta e ele fala: então o Boruto sabe até sobre isso, então realmente ele é a grande ameaça e ele precisa ser eliminado. E aí o capítulo se encerra. Bom, e agora fazendo uma análise sobre o capítulo como um todo. Eu tenho como pensar nesse capítulo com um copo meio cheio e um copo meio vazio. Eu consigo encontrar algumas coisas positivas nesse capítulo, como por exemplo, se realmente a partir desse capítulo acabar a luta do Boruto e ele por trás inconsciente ir para dentro da vila e ele acabar sendo interrogado, eu acho que isso pode dar um passo a mais narrativo para Boruto. Outra coisa que eu gosto bastante é que finalmente a Sarada teve mais espaço. A Sarada, como eu falei ao longo dessa análise, ele é uma personagem muito interessante. Eu gosto muito do novo visual dela, ela mostra que ela tem poderes muito fortes, mas ela não tem tempo para brilhar. E eu acredito que isso é muito culpa do autor, que não sabe usar os personagens muito bem feitos. Então a partir daí, a Sarada finalmente tem um pouco mais de espaço e mostrar que ela tem um potencial para crescer, isso vai fazer com que ela se torne uma grande personagem para a obra. Então eu torço muito que isso aconteça. Outra coisa que eu gosto é que a sequência de ação desse capítulo não são ruins, não são excelentes, mas também não são ruins. Isso é o que eu vejo de positivo. Agora eu vou falar o que eu vejo de negativo. Bom, é mais um capítulo que parece uma grande exposição de tudo que acontece. Boruto é aquele capítulo que parece que vive aquele filme O Dia da Marmota. Ou seja, parece que é uma repetição de tudo que acontece. Então o Boruto, ele sai da vila e volta da vila. Inclusive eu gosto que tem uma fala de um personagem que fala: você entra e sai da vila como se não fosse nada, porque realmente se incomoda. Ele é um grande vilão pra vila. Ele é o vilão nesse momento. Ele entra e sai da vila, cadê a segurança? Cadê os outros ninjas? E outra coisa que incomoda é como que sempre parece uma repetição das falas. O Boruto já tinha explicado como funcionava esse Rasengan novo dele. E mais uma vez ele explica. Mais uma vez eles explicam as ideias da árvore, vai virar um fruto da árvore. Tudo isso já foi explicado. Isso incomoda a leitura. Isso já incomoda em capítulos mensais. Imagina quando o Tanco tiver feito e o volume tiver completo. Vai ser todo o capítulo alguém explicando a mesma coisa para outro personagem. É uma repetição de um autor que não consegue tirar o melhor que a obra tem e você vê que ele tem medo que seu público não entenda a sua informação. Então ele repete o tempo todo. Outra coisa que eu não gosto é que, apesar das lutas serem interessantes, como um todo, dos personagens que estão colocados para ter a luta, eu acho que o autor também não consegue tirar o máximo dos personagens que estão ali. Então isso também acaba incomodando. No fim, esse capítulo de Boruto é mais um que parece que sai de nada para lugar nenhum. Várias coisas acontecem, vários personagens fazem coisa, mas ao mesmo tempo parece que a história não anda. E de novo, é o que eu falei em outros vídeos de análise de Boruto. Quando o Naruto lançava seus capítulos, eram semanais. Então mesmo que algumas situações fossem repetitivas, elas passavam muito rápido, ou a gente aceitava, porque na semana seguinte ia ter outro capítulo. Aqui não, aqui é mensal. E mesmo assim, eles não conseguem fazer com que a história ande. Parece que a história está sempre travada, nunca está fluida. Então até esse capítulo, que não é dos piores, é um capítulo que mesmo assim você sente travado, que a história não flui, que os personagens são desenvolvidos. De novo, não é o pior capítulo dos 12 que teve até agora. Tem coisas até interessantes e mostra potencial futuro. Mas eu acho que esse é o problema de Boruto. Faz 12 capítulos que eu tô falando que ele tem um potencial futuro, mas esse potencial parece que nunca chega.
As lutas parece que nunca saem da mesma coisa e parece que sempre é uma repetição. E não adianta falar que ele tem mais tempo para pensar. O Kishimoto lançava capítulos de 20 e poucas páginas por mês. Esse aqui lançou um capítulo de 41 páginas por mês e parece que nada evolui. Até a arte tá no mesmo nível do Kishimoto. O Kishimoto fazia em uma semana o que ele faz em um mês. Então no fim, é mais um capítulo de Boruto que não é dos piores, mas é decepcionante como a obra tá sendo até agora. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou desse capítulo de Boruto to Blue Vortex? Gostou ou não gostou? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.